Você já ouviu falar em contratos que se cumprem sozinhos, sem papel, sem cartório, sem precisar cobrar ninguém? Nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma clara e sem complicação o que são os smart contracts, os chamados contratos inteligentes. Vamos ver como eles funcionam, onde já estão sendo usados e quais são os seus desafios jurídicos. Antes de falar em contratos inteligentes, vale lembrar o que é e sempre foi um contrato. Desde os tempos mais antigos, quando as pessoas trocavam mercadorias ou combinavam obrigações, surgiu essa necessidade de registrar esses acordos. Um contrato, no fundo, é isso: um compromisso entre partes que se obrigam a fazer ou não fazer alguma coisa. Pode estar escrito em pedra, papel ou agora num código de um computador. O formato muda, mas a ideia continua a mesma: garantir que aquilo que foi combinado seja cumprido. Então, vamos entender o que são os contratos inteligentes. Imagine um contrato que não precisa ser impresso, rubricado em todas as páginas, reconhecido em cartório e guardado lá naquela última gaveta da cômoda, junto com aqueles monte de garantias de eletrodomésticos. Um contrato que simplesmente se cumpre, sozinho, sem ninguém mandando. Isso é um smart contract, ou, como a gente já traduziu, um contrato inteligente. O nome pode assustar, pode parecer coisa de ficção científica ou um filme de hackers, mas é só um jeito novo e mais eficiente de fazer o que os contratos sempre fizeram: registrar acordos entre duas ou mais partes. Um contrato inteligente funciona de forma parecida com aquelas máquinas de venda automática de salgadinhos ou de refrigerantes. Tu coloca o dinheiro, escolhe um número, aperta ali um botão e o refrigerante ou o salgadinho cai ali. Simples assim. Se tu paga, ele entrega. Se tu não paga, ele não entrega. Nada de gerente, de balcão, de fila, de recibo assinado, só uma sequência lógica. Se isso acontecer, então aquilo será feito. Essa lógica de programação existe. Esse é o espírito do contrato inteligente. Só que, em vez de vender uma Coca-Cola, ele pode liberar um empréstimo, transferir um imóvel, pagar um fornecedor ou, quem sabe, devolver a caução do aluguel. Tudo isso sem papel, sem carimbo e principalmente sem intermediários. E como é que funciona isso? Os contratos inteligentes são programas de computador criados para executar automaticamente um acordo entre duas ou mais partes. Antes de começar a valer, todas as regras são colocadas no algoritmo: quem deve fazer o quê, em quanto tempo e o que acontece depois se alguma coisa der errado. Tudo que está programado, o sistema vai verificar sozinho e, se as condições forem cumpridas, estiver tudo certo, executa o que foi combinado. Por exemplo, emitindo um boleto ou liberando determinado pagamento. Não precisa de conferência manual, nem autorização de ninguém. O próprio contrato se cumpre sozinho. Isso é possível porque os smart contracts rodam dentro de uma blockchain que vimos no vídeo passado. Basicamente, é um banco de dados público, imutável e descentralizado. Um livro-razão digital onde tudo que acontece fica ali registrado de uma maneira permanente. Uma vez que o contrato entra ali, ninguém consegue mexer, nem mesmo quem o criou. Se tu programar que o dinheiro só vai ser transferido depois da entrega do produto, o sistema vai garantir que aconteça exatamente assim, sem jeitinho, sem eu deposito amanhã ou eu deposito depois que a minha internet voltar. E onde é que isso está sendo usado? Esses contratos eles já estão começando a ser usados no mundo. Eu trago aqui algumas possibilidades para a gente visualizar melhor. No mercado imobiliário, por exemplo, dá para automatizar a transferência de propriedades. No varejo online, garantir a entrega e o pagamento sem precisar de intermediários. Em seguros, acionar indenizações quando o evento coberto, quando o sinistro acontece. Em logística, liberar pagamentos conforme as etapas da entrega estão sendo cumpridas. E pensando num uso mais cotidiano, vamos pensar em contratos
Contratos de aluguel. Imagina um contrato de locação de um apartamento. As partes definem no contrato inteligente o valor do aluguel, o vencimento, a multa do atraso, o índice de reajuste, as condições para reembolso da caução, responsabilidades sobre a manutenção, etc. Tudo programado no código. Daí, o que acontece? Lá no dia 5 de cada mês, se o inquilino pagar, o dinheiro vai para o proprietário, automaticamente. E se não paga até o dia 10, a cláusula de multa entra em ação. Se o contrato for encerrado e tudo estiver em ordem, o sistema libera o valor da caução. Tudo isso sem precisar enviar um e-mail ou cobrar ali no WhatsApp. Mas e a validade jurídica desse negócio? Os contratos inteligentes, eles são contratos como qualquer outro. Duas ou mais partes concordam com cláusulas, assumem obrigações e consequências. A única diferença é que, em vez do papel e da assinatura física, eles usam um algoritmo e um código de computador. Mas aqui começa o desafio, porque a legislação ainda não acompanhou essa inovação. No Brasil e boa parte do mundo não existe norma específica que trate de blockchain ou de contratos inteligentes. Mas isso não significa que eles sejam ilegais. Significa, sim, que nós estamos pisando num terreno incerto, existem muitas dúvidas no ar. E essas dúvidas, infelizmente, não são pequenas. Por exemplo, o que a gente vai fazer se o contrato tiver um erro de programação e não pode ser alterado? Como resolver um problema se ninguém manda no contrato, já que ele é descentralizado? E quando houver uma disputa, qual é a lei que vai ser aplicada se a blockchain está espalhada por servidores no mundo inteiro? São questões sérias, desde a responsabilidade por falhas no código até a própria localização jurídica do contrato, que não está em nenhum país específico. Ainda não temos respostas claras, mas uma coisa é certa: o direito vai ter que correr atrás, porque, querendo ou não, os contratos inteligentes já estão sendo usados, estão movimentando valores altos no mundo inteiro e estão sendo formalizados acordos, gerando efeitos concretos no mundo real. A gente não está falando aqui de teoria, são coisas que estão acontecendo e ainda há outros desafios, inclusive técnicos. A rigidez da programação, por exemplo, pode ser um problema quando já que a vida não é binária, a vida exige essa flexibilidade. Mas não tem como a gente negar a utilidade dessa tecnologia só porque ela é nova. Seria como se recusar a usar o e-mail porque não tem firma reconhecida. No fim das contas, um contrato inteligente é só isso, um jeito moderno de fazer algo muito antigo. Combinar e cumprir. E se ele faz isso melhor, mais rápido, com menos discussão e talvez acho que vale a pena a gente estudar e ver como é que isso funciona.